Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora, você e eu estamos aqui novamente, juntinhos, nesse novo Papo de Pradinho. Olha, quem de nós, em algum momento das nossas vidas, não já precisou da justiça e aí percebeu que o advogado usou de algumas expressões que eles fugiu à compreensão do significado? Expressões tais como, por exemplo, habeas corpus, honoris causa ou indúbio pro réu. São expressões rotineiramente usadas no direito dentro dos nossos tribunais e se fazem constar em redações de processos e até de sentenças. Mas será que você saberia me dizer a qual língua elas pertencem? Estas expressões e uma infinidade de outras mais são constantemente presentes em nossas vidas, especialmente quando falamos das áreas de direito e da religião católica. E elas são pertencentes à chamada nossa língua mãe, o latim. O latim é uma língua antiga que se originou na região do Lácio, na Itália, isso por volta do século VII a.C. Os romanos expandiram o uso do latim por toda a Europa Ocidental e Oriental durante o Império Romano, que durou de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. O latim era a língua da política, da cultura, da religião e da ciência naquele período. Ele era dividido em duas classes bem distintas e conhecidas, como latim clássico e latim vulgar. O latim clássico era a forma padrão e culta do latim, usada por escritores, filósofos e oradores mais famosos como Cícero, Virgílio, Horácio e Ovídio. O latim clássico tinha uma gramática complexa. Era escrito em um alfabeto de 23 letras, derivado do alfabeto etrusco, que, por sua vez, era derivado também do alfabeto grego. Já o latim vulgar era a forma popular e coloquial do latim, e era usada pelo povo comum, pelos soldados, pelos comerciantes e pelos camponeses. O latim vulgar tinha uma gramática bem mais simples, com menos declinações, casos e conjugações. O latim vulgar era influenciado pelas línguas locais dos povos conquistados pelos romanos, como os celtas, os germânicos, os gregos e os árabes. O latim vulgar era transmitido oralmente e raramente era escrito. Com a queda do Império Romano, o latim deixou de ser a língua dominante na Europa e começou a se fragmentar em diferentes dialetos regionais. Esses dialetos, por sua vez, evoluíram gradualmente para as línguas românicas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Essas línguas mantiveram muitas palavras, expressões e estruturas do latim, mas também incorporaram elementos de outras línguas, como o germânico, o árabe e o eslavo. O latim, apesar de ter sido considerado como sendo uma língua morta, não desapareceu completamente. Ele continuou sendo usado como a língua oficial da Igreja Católica, que tinha uma grande influência na Europa medieval e na moderna. O latim também era a língua da educação, da ciência, da filosofia e da literatura nessa época. Muitos autores renomados, como Dante, Petrarca, Erasmo, Newton e Descartes, escreveram suas obras em latim ou se inspiraram na literatura latina. Como eu falei, o latim é considerado como sendo uma língua morta. Isso pelo fato de não ter mais falantes nativos e não ser usado como língua de comunicação cotidiana. No entanto, o latim ainda tem uma grande importância histórica, cultural, acadêmica e religiosa
principalmente dentro do catolicismo e, como eu disse, do direito. Ele é estudado por pesquisadores, estudantes, curiosos, que querem conhecer melhor a origem e a evolução das línguas e das culturas ocidentais. Ele também é usado em algumas áreas específicas, como a medicina, a biologia, a botânica, a zoologia, a teologia, a heráldica e, como eu disse antes, pela jurisprudência. O latim é uma língua que marcou profundamente a história da humanidade e que ainda nos fascina e nos desafia com sua beleza sonora, sua complexidade e o seu legado. Atualmente, o latim é ainda a língua oficial do Vaticano. E quase todos os compositores de missas fazem suas opções pelo latim, embora o Kyrie eleison ainda seja em grego. E para finalizar, eu quero explicar aqui que as expressões em latim que eu usei no começo desse nosso papo de fradinho significam em português o seguinte: habeas corpus, que tenhas o corpo. Ou seja, é uma medida que visa proteger a liberdade do indivíduo. Honoris causa. Em português, é a causa da honra. E é um título honorífico que é dado para alguém sem que esta pessoa tenha se submetido a qualquer tipo de exame ou concurso. E por fim, eu citei a expressão indubio pro reo, que é uma expressão em latim que literalmente significa que, na dúvida, seja a justiça a favor do réu. Com essa expressão, fica claro e patente o princípio da presunção da inocência. Bem, eu espero que você possa ter gostado desse nosso papo de fradinho e ter conhecido ao menos um pouquinho sobre esta que é a língua que deu origem ao nosso hoje tão maltratado português. E que pela mais absurda deterioração sistemática da educação em nosso país, vem a passos largos, caminhando para se tornar não uma língua morta, mas o pior, se transformar em uma língua incompreensível e sem qualquer sentido. Mas que antes de você fechar esse vídeo ou o português acabar, que tal se você deixar aqui o seu like, caso realmente tenha gostado? E se ainda não for inscrito no nosso canal, vai lá, aperta o botão de se inscrever, comenta, toca no sininho. Essas serão atitudes que vão custar nada, absolutamente nada para você, mas com certeza é de uma extrema importância para a continuidade do nosso trabalho aqui no Papo de Fradinho, aqui no YouTube. Então, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo Papo de Fradinho. Paz e bem.